Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 3 de abril de 2023. E a carreira de Bolsonaro chega ao fim nos próximos dias. Ele pode conseguir eleger algum poste, ele pode eleger a mulher dele, ele pode fazer o que ele quiser. A carreira de Bolsonaro está terminando. E o que deve colocar uma pá de cal na carreira dele, muito provavelmente, em vez da sandice cometida por ele em relação a embaixadores das grandes potências mundiais que ele convocou durante a campanha eleitoral do ano passado para mentir a eles sobre o sistema eleitoral brasileiro, difamando o Brasil, o processo que estava mais adiantado no TSE para, sobretudo, caçar a carreira dele, caçar os direitos políticos dele, muito provavelmente ou possivelmente não vai ser o que vai encerrar a sua carreira, e sim um ato de fraude eleitoral asqueroso, nojento, um golpe baixo que ele tentou aplicar contra o adversário. Enquanto isso acontece aqui no Brasil, é bom que todos vejam que o homólogo de Bolsonaro, o Donald Trump, lá nos Estados Unidos, está chegando a Nova York hoje para se entregar à polícia nova-iorquina amanhã. Amanhã, Donald Trump vai, como se diz no jargão policial, tocar piano. Vão ser colhidas as digitais dele, ele vai ser fotografado de frente e perfil em um dos muitos processos a que responde, arriscado inclusive a ir para a cadeia, em um país que, por todos os defeitos que possa ter, um deles não é a impunidade. Nos Estados Unidos, você pode ser preso se você tiver 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de dólares. Você pode ser preso nos Estados Unidos. Apesar de haver tanto racismo quanto aqui, não mais. Na verdade, eu acredito que menos. Mesmo assim, nos Estados Unidos, branco também vai em cana. Branco também responde por seus crimes. De tudo que existe de ruim lá, claro que os brancos sempre vão levar alguma vantagem, vão, mas impunidade como aqui não há. E Donald Trump, ele é suspeito de comprar o silêncio de uma atriz pornô que queria divulgar os seus acordos, por assim dizer, com ele. Mentiu, comprou o silêncio dessa mulher, pelo menos é o que é dito no processo, e pode ser preso por essa mentira. O ex-presidente Donald Trump chega a Nova York nesta segunda-feira para se apresentar ao Tribunal Criminal de Manhattan, segundo a imprensa americana. Ele é réu em caso de suposto pagamento pelo silêncio de ex-atriz pornô e terá sua primeira audiência na terça-feira. Ele enfrentará a primeira audiência de acusação referente ao dinheiro pago à estrela pornô Stormy Daniels e se tornou o primeiro ex-presidente americano a enfrentar acusações criminais. Em perfil na sua própria rede social, ele fez proselitismo, se vitimizou, tentou provocar confusão, mas haverá bastante segurança para impedir isso. E na verdade, eu cito esse caso, porque se lá está acontecendo, aqui começa a acontecer. O Tribunal Superior Eleitoral encerrou a fase de coleta de provas e a ação que pode tornar Bolsonaro inelegível deve começar a ser julgada em breve e muito provavelmente, segundo a imprensa vem informando nos últimos dias, ele deve ficar inelegível após a Páscoa.
A decisão foi tomada pelo ministro Benedito Gonçalves, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, um dia após ele chegar ao Brasil, mostrando, inclusive, o quê? Que estavam esperando ele voltar, porque se dissessem isso quando ele estava lá, corriam o risco de ele se escafeder, sabe-se lá por que razão. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral encerrou a fase de coleta de provas e agora é voto. Agora vai para o voto e o magistrado decretou nesta sexta-feira o fim da fase instrutória. A decisão assinada um dia após a volta de Bolsonaro ao Brasil amplia a pressão sobre o ex-presidente. A eventual condenação pode impedi-lo de disputar as próximas eleições. E isso acontece no momento em que a Polícia Federal descobriu o documento que liga o Anderson Torres aos bloqueios da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno da eleição do ano passado. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a atuação de Silvinei Vasquez, então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Nesse caso, os bloqueios foram suspensos depois que o tal Silvinei foi ameaçado pelo Alexandre de Moraes de ser preso se promovesse os bloqueios. Mesmo assim, os bloqueios aconteceram. Mas o que acontece é que as investigações da Polícia Federal sobre essa suposta tentativa de golpe de Estado no país descobriram um documento de inteligência produzido pelo Anderson Torres com um mapa detalhado dos locais onde Lula venceu o primeiro turno das eleições de 2022. Segundo a apuração da PF, o objetivo era impedir que os eleitores dessas regiões votassem na segunda etapa do pleito em 30 de outubro. E como se viu, isso aconteceu. Todos se lembram que no dia do segundo turno houve uma confusão danada, porque realmente o Bolsonaro tinha conseguido, através do Anderson Torres, colocar a Polícia Rodoviária Federal para parar os ônibus de eleitores do PT. E a investigação sobre a ofensiva de Anderson Torres para fazer isso, o jornal O Globo diz que essa ação vai turbinar o processo contra Bolsonaro no TSE. A Polícia Federal apura se houve esforço dirigido para impedir que eleitores de Lula chegassem aos locais de votação no segundo turno. E isso a gente não precisa nem ter dúvida, porque todo mundo se lembra do que aconteceu, não é? Ninguém é desmemoriado aqui. Essa investigação da PF é uma mera ação protocolar, porque a imprensa cobriu fartamente os bloqueios no próprio dia da eleição em segundo turno. A Globo News divulgou, todas as TVs divulgaram, né, que os ônibus com eleitores de Lula estavam sendo parados. Aí o Alexandre de Moraes veio a público no dia da eleição e disse para o tal Silvinei: ou vocês param ou eu vou te prender. E aí eles pararam. Mas o prejuízo aconteceu, não se sabe em que medida, não foi suficiente para impedir a vitória de Lula, mas o prejuízo aconteceu, por isso a eleição foi apertada, não é? A investigação sigilosa foi para apurar como foi montada a operação da PRF que bloqueou estradas do Nordeste, sobretudo na Bahia, onde o Lula tinha uma vantagem próxima de 60%, vai turbinar uma das 16 ações contra o Bolsonaro no TSE. Conforme informou a Polícia Federal, houve um esforço dirigido para impedir que os eleitores do Lula chegassem aos locais de votação no segundo turno. E em alguma medida eles conseguiram isso, não é? Então eles conseguiram algo que não foi suficiente, mas conseguiu reduzir a vantagem do Lula sobre o Bolsonaro. Um dos episódios incluídos pela Polícia Federal na lista de evidências de que o Bolsonaro trabalhava para sabotar as chances do Lula é uma viagem do então ministro da Justiça à Bahia para fazer com que a superintendência da PF no estado se engajasse na operação. O argumento do Anderson Torres naquele momento foi de que havia informes de inteligência que sugeriam uma ação orquestrada de compra de votos no Nordeste. É claro que isso nunca
aconteceu, não é? E no dia da eleição eles fazerem isso só com os eleitores do Lula, evidentemente que é uma tentativa de golpe, uma tentativa de fraude eleitoral. Os bloqueios nas estradas foram suspensos por ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mas se tornaram alvo não só da Polícia Federal, como de uma ação apresentada pela coligação de Lula ao TSE em dezembro do ano passado. Agora, os advogados do PT procuram uma forma de incluir as descobertas desse inquérito no processo contra Bolsonaro. Existem ao menos dois caminhos possíveis para turbinar a ação do TSE que trata desse tema. O PT, que lidera a ofensiva jurídica, solicitar o compartilhamento das provas obtidas pela Polícia Federal, ou o próprio relator da ação, o ministro Benedito Gonçalves, tomar uma iniciativa como essa. E há precedentes. A minuta golpista encontrada na casa do Anderson Torres foi anexada como evidência na investigação do TSE que apura os ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral. Esse processo, mais avançado entre os 16 processos contra Lula, pode ser julgado ainda no fim deste mês. Na verdade, o que estão dizendo é que vai ser julgado logo depois da Páscoa. Nessa ação que se originou da reunião de Bolsonaro com embaixadores em julho do ano passado, marcada por ataques infundados às urnas, o corregedor do TSE determinou que Anderson Torres preste depoimento ao TSE. A decisão de ouvir Torres foi feita de ofício. No caso da Polícia Rodoviária Federal, o alvo da ação movida pela coligação de Lula, Anderson Torres e seus assessores se reuniram na véspera do segundo turno com o então superintendente da PRF na Bahia, Leandro Almada, e seus dois assessores diretos, os delegados Flávio Márcio Albergaria Silva e Marcelo Werner Derschum Filho. O objetivo era passar pessoalmente uma ordem que a Polícia Federal se engajasse com equipes de trabalho e de inteligência na operação que o Ministério da Justiça planejara com a PRF nos ônibus e veículos que transportariam eleitores no domingo, com vistas a parar todos que apresentassem qualquer tipo de irregularidade. E o desligamento do advogado que defendia Anderson Torres colocou em alerta os aliados de Bolsonaro, segundo o jornal Globo, preocupados com a possibilidade de ele fazer uma delação premiada ou algum gesto que prejudique o Bolsonaro na justiça. Na ação movida pelo PT, que pode ser engrossada pelas descobertas a respeito da ação de Anderson Torres nos dias antes da eleição, o partido aponta uma série de episódios que configurariam um abuso de poder político por parte do Bolsonaro, como ataques ao judiciário, acusação de que inserções de rádio do então presidente não foram exibidas, o que era mentira, ele exagerou ali, e desmentida por relatórios de especialistas, e o que o PT chama de instrumentalização da Polícia Rodoviária Federal para barrar os eleitores do Lula. A estratégia da campanha bolsonarista foi suficiente à promoção de uma operação a nível nacional direcionada aos transportes coletivos de eleitores, que tivesse como justificativas crimes eleitorais com foco na região Nordeste. Não foi feito no resto do país. 90% dessa operação foi feito no Nordeste e desses 90% a maior parte na Bahia, onde a vantagem do Lula era gigantesca. Então, senhoras e senhores, o que acontece aí é que essa fraude eleitoral, ela marca o fim da carreira de Bolsonaro por uma razão muito simples. Ele vai fazer 66 anos agora e inelegível por 8 anos, não é? Ele vai ficar inelegível até os 74 anos e com isso é muito imprevisível que ele consiga continuar na política por tanto tempo, não é? Com um horizonte de 8 anos no futuro, alguém na idade dele não pode esperar muita coisa mais em termos de carreira política, principalmente ficando todo esse tempo longe das urnas. Então a carreira do Bolsonaro vai terminar com uma fraude eleitoral contra o adversário, para tentar barrar eleitores do adversário de forma criminosa.
é um fim de carreira patético que se coaduna perfeitamente com um dos piores políticos e muito provavelmente um dos piores seres humanos que já pisaram neste planeta. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.